Nos próximos 5 vídeos, eu irei falar sobre as qualidades de uma pessoa que possui um bom caráter. Eu vou começar hoje falando sobre a generosidade. Uma pessoa de bom caráter é uma pessoa generosa. Esta semana eu li sobre 2 histórias que ensinam sobre a generosidade. São histórias fantásticas, elas me sensibilizaram muito. Eu não li essas histórias em um livro, eu li essas histórias em 2 reportagens jornalísticas que eu vi em 2 sites diferentes. Eu vou inclusive colocar aqui no link abaixo para que você possa então acessar se tiver interesse, porque ali você vai poder então ler com mais detalhes e você vai poder então se aprofundar nesses exemplos fantásticos de generosidade. Aqui eu vou apenas ser bastante lacônico, resumido por questão de tempo, né? A primeira história é de um casal da Paraíba, Adílio e Gláucia. Se conheceram em 1986. Quando ele conheceu a Gláucia, olha como a generosidade já começa no início. Ele a conheceu mãe de um garoto, uma mulher que tinha filho solteira e estava grávida de um outro filho, cuja pessoa que teve relacionamento com ela e foi responsável por esta gestação a abandonou. Então o Adílio conheceu a Gláucia, se apaixonaram, e essa paixão e o desenvolvimento do amor que ele começou a desenvolver por ela fez com que ele então assumisse o compromisso não só do namoro, do noivado, do casamento, mas também das 2 crianças. Se casaram. Com determinado tempo que eles estavam vivendo juntos no matrimônio, ela sofreu um AVC e ficou em estado vegetativo. Durante 12 anos, Adílio cuida desta mulher com muita dedicação e com muito amor. Ele chega a dizer no seu depoimento que muitas das vezes, como homem que ele é, ele sentiu necessidades de relacionamento íntimo com uma mulher e ele não podia ter com a sua esposa, mas se manteve fiel a ela, porque realmente ele a ama. Recebeu vários conselhos para abandonar aquela mulher, para buscar uma outra mulher até com um plano de ter um relacionamento com outra mulher, assumindo esta que estava em estado de vegetativo. Mas ele disse: nada disso me convenceu. Ele conta em detalhes a forma como ele cuida da Gláucia em estado vegetativo. Ele diz: eu dou banho nela, eu depilo ela, eu maqueio ela, eu preparo ela quando é aniversário dela, eu me dedico a minha vida toda por essa mulher. É lógico que o elemento principal nesta situação é o amor verdadeiro que ele tem. Eu fiquei pensando quando eu li essa história. Ainda existe amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Ainda existe amor verdadeiro no matrimônio. Num tempo em que as pessoas estão questionando o matrimônio, onde as pessoas não acreditam mais no casamento, nós podemos ver histórias como essa, de verdadeiro amor. Amor que supera tudo. Amor que supera as maiores dificuldades. Mas embora o amor seja o elemento principal, nós também podemos perceber no exemplo de Adílio a sua generosidade. Para mim, o amor é a base da generosidade. Este homem, ao cuidar da sua esposa em estado vegetativo, ele demonstra toda a sua generosidade, a sua dedicação por ela. História magnífica, interessante. Eu me emocionei ao ler essa história. A outra história que igualmente é fantástica, que tocou muito o meu coração, é a história de um jovem. Ele estava viajando de Nova York para Londres, na Inglaterra. Ele e mais 3 membros da sua família. Pessoas de poder aquisitivo, com muito dinheiro. Só viajam na primeira classe das companhias aéreas. E ele estava viajando de Nova York para Londres na primeira classe. No saguão do aeroporto, na sala de embarque, ele conheceu uma senhora de 88 anos, se eu não me engano. Ele conhece essa senhora, conversa, se torna amigo dela ali em poucos minutos. Eu acho que a mulher encantou o coração dele. Quando ele embarca, é chamado para o embarque na aeronave e ele vai para a sua classe, que é a primeira classe. Depois ele sai de lá, vai procurar saber aonde ela está. Ele sabia que não era a primeira classe, mas queria saber onde era o assento dela na classe econômica. Interessante, essa história não é contada pelo rapaz, é contada pela comissária de bordo. Ela diz que entre tantas histórias que ela conhece por atender jogadores, pessoas famosas, atrizes, atores de Hollywood, a história que mais tocou o coração dela foi a história desse rapaz e dessa senhora de 80 anos.
E ela então narra essa história, é muito interessante. Então o rapaz sai da sua primeira classe e vai à procura da idosa. E ele chega então, fala para ela: eu tenho uma surpresa para você. Hoje você vai voar no meu assento e na minha classe. E convida ela para a primeira classe e toma o lugar dela. Ele faz isso espontaneamente. Um detalhe, o sonho desta senhora era viajar na frente do avião. Justamente onde está a primeira classe, sempre foi o sonho dela. Quando ela sabe que vai para frente do avião, para a primeira classe, ela não acredita, ela fica radiante. A comissária de bordo conta que aquela mulher ficou tão eufórica que ela disse: olha, eu não tenho celular, eu não tenho e-mail. A minha filha não vai acreditar que eu, pela primeira vez na minha vida, eu viajei na frente do avião na primeira classe. E tem fotos lá na reportagem, porque a comissária de bordo tira fotos e ficou de mandar, inclusive, as fotos pelo correio para aquela senhora. Eu fiquei pensando, né? Pode ser assim uma história tão simples, talvez assim, algo tão banal para muitas pessoas, mas mostrou o espírito de generosidade daquele rapaz, daquele jovem, ao saber que o sonho daquela senhora, já no final da sua vida, era viajar na frente do avião na primeira classe. E ele cede o seu lugar. E ali na foto você vê aquela senhora deitada na poltrona na primeira classe, a euforia, a alegria dela, mas a generosidade deste rapaz. Porque a generosidade dele foi fazer aquela mulher feliz. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 11, verso 25, que o generoso prosperará. Aquele que oferece alívio às pessoas, alívio receberá. Generosidade é uma qualidade do caráter de boas pessoas. No próximo vídeo nós iremos tratar de outras qualidades que somente aqueles que possuem bom caráter desenvolvem. Até lá!